Boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Hoje, sexta-feira. Uma boa sexta-feira para todos, um bom final de tarde aí. Geralmente nas sextas-feiras eu faço bastante live. E eu vou falar sobre o amor em ação na igreja primitiva, que é o pastor Nelson, Valparaíso, São Paulo. Que Deus possa abençoar a todos. Eu estou com muita gripe. Portanto, me desculpe aí se eu tossi. A igreja primitiva, ela demonstrou muito amor através de suas várias práticas, através de suas atitudes. Era algo costumeiro na vida da igreja. E nós vemos no partir do pão, que era um culto de comunhão que simbolizava a união e o amor entre os crentes, lembrando a última ceia. Eles também viviam em oração constante. A oração era algo muito forte, era uma parte essencial das reuniões, refletindo o amor cristão entre os membros, e todos oravam. Também a comunhão, que era outra união íntima, em que eles compartilhavam bens, compartilhavam refeições, orações, que era realmente algo muito mais do que uma simples reunião. A igreja primitiva tinha ação social, se dedicou muito na ajuda aos necessitados, mesmo nos momentos das perseguições, eles não deixavam de executar a ação social. E essas práticas não apenas fortaleceram a igreja, mas também serviam como exemplo para os cristãos em todo o mundo, mostrando que o amor é a força motriz, é a força poderosa que é manifestado através das ações, que são ações significativas e duradouras na vida da igreja. E a mensagem era uma mensagem muito importante, era ser bondoso com os pobres, e eles agiam muito bem na ação do amor, na prática do amor. A igreja primitiva, o amor fraternal entre os irmãos, nós vemos muito bem representado no livro de Atos dos Apóstolos, que registra a vida da igreja, registra os crentes da primeira igreja que perseveravam no partir do pão, na comunhão e nas orações. E muitas pessoas que deixavam o judaísmo e ajuntavam-se com os cristãos, eram perseguidos e rejeitados pelos próprios familiares. Mas isso não fazia com que eles desistissem. Eles prosseguiam nas suas atitudes, numa demonstração de amor muito grande, que era a força que fazia com que eles continuassem servindo mais ao Senhor. Pregavam a palavra de Deus, mesmo enfrentando as tamanhas perseguições, mesmo enfrentando as prisões. A igreja mantinha aquele calor espiritual, aquela força espiritual poderosa. O comentário histórico-cultural do Novo Testamento ressalta que o amor de Deus é generoso, misericordioso, prático, e ele responde às necessidades dos outros com compaixão, que leva a pessoa a compreender que na realidade a missão da igreja está expressa na sua essência, que é amai-vos uns aos outros, que é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. E é como diz João, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, queridos, a demonstração do amor que acontecia na igreja primitiva era algo muito forte, era algo muito especial.
E nesse sentido, a igreja deve se preocupar se de fato realmente ela serve ao Senhor. Se de fato realmente ela serve ao Senhor, ela vai exercer misericórdia, ela vai demonstrar através das suas ações que há um amor de verdade. E a igreja, quando ama, ela se preocupa com o outro. A igreja, quando ama, ela busca obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E nesta ação, a igreja, se envolvendo cada dia mais, demonstravam que realmente o Senhor era com eles. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos do amor da igreja primitiva, nós vamos observar grandes exemplos que nós podemos tirar para hoje, para a igreja de hoje. A igreja primitiva teve seu início no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, conforme Atos 2, versículo 1 ao versículo 4, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E aí nesse evento nós observamos o Espírito Santo sendo derramado, e a igreja primitiva, conforme nós estudamos, conforme vemos em Atos, nós vemos ali o modelo vibrante de uma fé genuína, de uma fé que deve ser imitada. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. A base da igreja era algo muito sólido, porque estavam fundamentada realmente no ensino direto dos apóstolos, que por sua vez receberam as instruções do Senhor Jesus, e a centralidade estava na palavra. A centralidade era Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2 e o versículo 44. Eles tinham esse compromisso de anunciarem o Evangelho, tinham esse compromisso de pregarem a palavra de Deus. E viviam em comunhão, que era uma comunhão muito forte, e na igreja primitiva a comunhão não era algo superficial, não era um tapinha nas costas, mas era um compartilhamento genuíno, um compartilhamento verdadeiro. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2 e o versículo 44. Viviam uma vida familiar maravilhosa. O que é que nós também podemos observar na igreja primitiva? O poder e os sinais. A atuação do Espírito Santo era tão forte que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos capítulo 42 e o versículo 43. Muitas curas, muitos milagres ocorriam ali. Milagres e curas e libertações era algo comum que acontecia na vida da igreja. Esses sinais despertavam o temor de Deus nos corações. O Senhor cada dia ia aumentando o número das pessoas que iam sendo salvas, porque na igreja primitiva havia um evangelismo intencional. O evangelho foi se estendendo porque os discípulos cumpriram o ide de Jesus, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Atos 2,47 diz que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então observem que nós vemos aí a multiplicação daqueles que iam sendo salvos cada dia, mas porque havia amor, havia oração, havia comunhão, havia ajuda mútua, havia ação social, havia milagres. É claro que a igreja ia crescer cada dia. E eles perseveravam, queridos, em meio à perseguição. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, que era o nome de Jesus. Atos capítulo 5 e o versículo 41. O nome que é sobrenome, o nome que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Vemos aí exemplos bíblicos da igreja primitiva em ação, Pedro e João,
eles, em Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10, nós observamos aí a demonstração do poder do Espírito Santo, a cura maravilhosa que aconteceu. Atos capítulo 3, observe, vamos observar aqui o que nos diz Atos capítulo 3, que é sobre o milagre que aconteceu aqui através dos nossos irmãos. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias se punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérias se firmaram. Então vejam aí este grande milagre que aconteceu aí no templo. Depois nós vemos Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, em Atos capítulo 6, quando nós vemos a história aqui de Estevão, exemplos de pessoas corajosas, pessoas fiéis até a morte. Aí vocês podem ler todo o capítulo 6 e o capítulo 7, que fala sobre Estevão. Nós vemos a conversão de Saulo, capítulo 9, que ele foi transformado e a conversão dele impactou realmente o mundo. Paulo começa a sofrer por amor ao Evangelho e começa a pregar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Vemos o Concílio de Jerusalém, em Atos, no capítulo 15, que nós vemos ali o poder de Deus atuando através de muita sabedoria e unidade para que os conflitos religiosos fossem resolvidos. E quais são as lições que nós tiramos da igreja primitiva para hoje? Centralidade na palavra, eles pregavam a palavra do Senhor e nós devemos permanecer fiéis às Escrituras. O Evangelho deve ser bibliocêntrico, cristocêntrico. Hoje nós vemos o povo muito pregando prosperidade e as pessoas acudem à igreja buscando benefícios materiais e não espirituais. Mas na igreja primitiva, a palavra de Deus não era apenas lida, mas era a base de todas as coisas. O ensino apostólico era algo contínuo, era um processo contínuo e espiritual para cada membro. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, buscando entender o reino de Deus, buscando entender os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então vocês observem que a centralidade da igreja primitiva estava nas Escrituras. E eles tinham uma vida em comunhão. Uns ajudavam uns aos outros. Havia necessitados? Havia. Porém havia realmente a ajuda, uma comunidade de fé em que os cristãos compartilhavam tudo, os bens materiais, as orações, as alegrias e as dificuldades. O que nós não vemos na época de hoje. Não existe hoje isso. Estamos bem distantes dessa situação. E nós precisávamos voltar às raízes. As lições que nós podemos tirar para a igreja hoje é o exercício do verdadeiro amor. Havia realmente o verdadeiro amor na igreja primitiva e a dependência do Espírito Santo. Eles buscavam o Espírito Santo, eles buscavam o poder de Deus, dependiam do Espírito Santo para que os milagres acontecessem. E havia um avivamento espiritual fortíssimo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e assim em toda a terra. E é justamente a lição da escola dominical do próprio domingo, que falando sobre a igreja, que era uma igreja cheia de amor. E a verdade prática da lição diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe
relacionamento cristão saudável. Não adianta fugir, porque nós precisamos do exercício do amor. E diz Atos 4, capítulo 32 ao 37, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, é o que eu falei agora, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam ao pé dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isso não acontece hoje, mas por hipótese alguma, muito pelo contrário. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vejam que aqui nós observamos o exercício do amor na igreja primitiva. E o amor era manifestado na igreja cristã. O crescimento da igreja, aqui nós vemos, aqui a lição diz que neste ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como uma multidão dos que criam, dos que acreditavam, dos que tinham o coração sincero, dos que realmente anunciavam a palavra de Deus. Essa expressão era tida como assembleia, né? Uma grande assembleia, uma igreja grande que anunciava a palavra do Senhor. E quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor. Isso nós vemos muito na época atual. A fragmentação do corpo de Cristo, as pessoas estão divididas, as pessoas não estão unidas. Mas assim vemos que a igreja de Jerusalém crescia em escala geométrica e ela se multiplicava a cada momento. Por quê? Porque era o coração dos que criam, era único. Eles anunciavam o evangelho, eles praticavam uma ação social maravilhosa. E o amor era manifestado na realidade como a manifestação da graça de Deus. E a graça como a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava no meio da igreja, atuava na igreja. E o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Não adianta profecia, não adianta revelação, não adianta línguas estranhas se o amor de Deus não estiver conosco, gente. Nós precisamos de ver que o Espírito Santo operava na igreja primitiva, porque o amor era a essência ali do pessoal, era a essência do cristianismo, e a graça de Deus estava manifestada no coração de cada pessoa, e a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem uma vida santa, uma vida genuína, uma vida real na presença do Senhor, uma vida de milagres. Os milagres aconteciam porque Deus era com eles. E a busca pela equidade, a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Isso acontecia na vida da igreja primitiva. E o amor, na realidade, era a atitude de cada um, era a atitude de cada coração. Essa lição da escola dominical, uma lição muito boa, uma igreja cheia de amor. Porém, eu vejo isso na igreja atual, nós vemos que cada um vive para si. Por exemplo, quantas vezes eu vou à igreja e eu já tenho 68 anos, às vezes não estou passando bem, cada um com seu carrão, ninguém oferece uma carona. Nós temos que orar somente para Jesus, o autor e o consumador da fé. E a igreja primitiva era uma igreja que vivia com
tinha um propósito evangelístico, evangelizar. Ela vivia de forma missionária. O evangelho não era apenas proclamado pelos apóstolos nas ruas, nas casas dos cristãos, mas todos, vemos em todo o contexto de Atos dos Apóstolos, uma ação missionária, pois eles estavam envolvidos em avançar no reino de Deus. Por isso que havia um compromisso com a expansão do evangelho. Eles anunciavam o evangelho, os milagres aconteciam, isso corria a notícia. E qual é a lição que nós temos para hoje? A missionalidade não deve ser vista como uma tarefa apenas para os evangelistas ou para os líderes, mas cada cristão deve ser um missionário. Cada cristão deve ser um embaixador de Cristo, um anunciador da palavra do Senhor. E a Bíblia diz: perto está o Senhor dos que o invocam e de todos os que o invocam em espírito e em verdade. A igreja, ela perseverava. Nós devemos estar preparados para enfrentar toda e qualquer dificuldade. E desde o início a igreja enfrentou muitas perseguições. Porém, a perseguição e as dificuldades por causa da fé não são realidades também para nós, embora em muitos casos se torne menos visível, porque não há uma perseguição para nós igual houve naquela época. Naquela época a perseguição era ferrenha. Muitos morreram por amor ao nome do Senhor, mas nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós precisamos voltar às raízes da igreja primitiva. Uma igreja que abençoa, uma igreja que ama, uma igreja que coopera, uma igreja que tem uma ação social muito forte, uma igreja que estava preocupada com o pessoal. E concluindo aqui, pessoal, a igreja primitiva não era perfeita, mas era uma igreja apaixonada, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja de oração. Nós precisamos entender que o amor é a força suprema da igreja. E se nós não amamos, não estamos praticando aquilo que Deus nos mandou. Precisamos cada vez mais entender que o Senhor Jesus Cristo está chamando um povo que ame, um povo que tenha compromisso com a sua palavra, um povo que realmente entenda o que é o Evangelho. O Evangelho é amor, amar a todas as pessoas. O Evangelho na realidade, é comunhão. E nessa comunhão nós vamos entender que essa vida cristã, que era uma vida em comunidade, que é descrita no livro de Atos dos Apóstolos. E nós precisamos voltar às nossas raízes e compreender que o amor de Deus é derramado em cada coração, o amor de Deus é derramado em cada vida, quando nós executamos a obra do Senhor, quando nós fazemos a obra de Deus e não a fazemos relaxadamente. Portanto, fica aí a dica, que nós precisamos compreender que o amor de Deus está derramado no coração da igreja. Mas eu devo fazer a minha parte, eu não devo fazer separação de pessoas, eu não devo excluir as pessoas, mas pelo contrário, amar a todas as pessoas e colocar no seio da igreja todas as pessoas que necessitam de ajuda, sem acepção alguma. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é boas notícias, o verdadeiro evangelho é transformação e é transformador. Amém? Que Deus abençoe a todos.